Bom dia, gente. Que bom a gente estar aqui de novo, né? Mais uma vez para uma videoaula. Essa aula é a continuidade da aula anterior que eu passei para vocês de direito previdenciário e a gente ficou na parte dos princípios. Eu já apresentei para vocês o guia de aprendizagem e já está rolando o vídeo da nossa AV2 que vocês poderão estar fazendo até o dia 15 de abril. A parte em que ficou pendente foi a parte dos princípios da Seguridade Social. É o que nós vamos ver hoje. Princípios constitucionais do direito previdenciário. Esses nossos princípios que nós vamos ver agora, a Constituição estabelece em um rol de 7 princípios constitucionais. E vocês vão entender, na base desses 7 princípios constitucionais, por que a gente tem tratado a saúde pública ou por que a gente tem visto a saúde pública baseada nos princípios da universalidade, da igualdade, da equidade, integralidade, porque são princípios já previstos em Constituição antes de ser estabelecido todo esse sistema de saúde. Sempre que a gente está falando em um assunto assim, eu trago para a saúde, né? Porque vocês sabem, o nosso curso é de gerência de saúde. Vamos lá. A gente ficou nessa parte aqui dos princípios da Seguridade Social e nesse conceito básico. Norma genérica que enunciam valores aceitos pela sociedade e de forma perene. Primeiro princípio que nós vamos ver agora é o princípio da universalidade. Lembrando aqui, ressaltando mais uma vez que nós temos os princípios da Seguridade Social é estabelecido em um rol de 7 princípios. Primeiro princípio, o princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. Vocês entendem basicamente que esse é um dos princípios legais, ou melhor, um dos princípios mais importantes para a saúde pública no país. Uma saúde para todos, né? A gente fala em universalidade, a gente fala sobre a totalidade de todos os direito de todas as pessoas que residem no país, especificamente o Brasil. Todas as pessoas devem ter saúde, assistência social e previdência social baseado no princípio da universalidade. Nós temos o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Isonomia, uniformidade, contingência, equivalência e aspectos pecuniários e outros serviços. Quando a gente está estudando esses outros assuntos, né, de forma jurídica, que leva mais em relação à Constituição, esses aspectos, a gente se depara com essas nomenclaturas que a gente não tem muita familiaridade. Então, a isomia, gente, basicamente se trata da questão da igualdade, né? De tratar as pessoas de forma igual, né? Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações. Nós temos o princípio da irredutibilidade. O princípio da irredutibilidade significa dizer o direito que nós temos de trabalhar ou de fazer qualquer outros serviços, contribuindo, né, com a Previdência, de tal modo que seja garantido que o nosso salário não possa ser reduzido pelo empregador, pelo órgão público, pela empresa e etc. Constituição Federal delega para definir leis e critérios. Reajuste em face de perdas, princípios de premisia da realidade, equivalência com os reajustes de salário mínimo e atualização e inclusão de índice negativo. Nós temos o outro princípio, que é o princípio da seletividade e distributividade na prestação de benefícios dos serviços. Seletividade. Aquele que preencher requisitos, orçamentos limitados e necessidades limitadas. Distributividade, nós temos o meio mais eficaz de distribuir renda no país. A gente sabe que o Brasil é um dos países com a distribuição de renda mais desigual. 21 milhões de benefícios, 2,5 milhões de pessoas são diretamente beneficiadas e 70 milhões de pessoas. Princípio da capacidade contributiva, reforma da Previdência, né? Diminuição de benefícios, aumentos de gastos e benefícios previdenciários aos trabalhadores rurais, aumento de gastos, benefício à economia local. Esse é um princípio que trata as pessoas de forma
de acordo com cada grupo, né, seletivando de acordo com a distribuição, com a prestação de serviço, a gente tem classes prestadoras de serviços, como vocês bem sabem, né? Nós temos o produtor rural, nós temos os prestadores de serviços de empresas, nós temos os servidores públicos, e para todos eles existe essa forma de tratamento específico, cada um de acordo com sua área. Princípio da Seguridade Social, princípio da equidade na participação do custeio. Vocês sabem muito bem do que se trata esse princípio da equidade, porque vocês viram muito isso na disciplina de introdução ao SUS, saúde pública, sistemas gerenciais, dentre outras disciplinas que vocês já cursaram no longo do curso de gerência em saúde. Isonomia, empregados e empresas. Essa questão do princípio da equidade significa tratar as pessoas não de forma igual, mas de acordo com a condição e a sua necessidade. Não é? Aquele velho ditado, dá-se mais a quem precisa mais e dá-se menos a quem precisa de menos. Nós temos princípios da Seguridade Social, mais um, falando sobre o princípio da necessidade de diversidade na base do financiamento. Contribuintes, empregado, trabalhador autônomo, segurado especial, empresários, empresas, concursos de prognósticos. Princípio de contrapartida, previsão de custeio para a criação ou majoração dos benefícios de Seguridade Social, seguro-desemprego para empregados domésticos, basicamente constituindo a relação de um seguro para aquelas pessoas que têm trabalhos que não são legítimos, ou melhor dizendo, que não são formalmente, empregados domésticos. Nós temos a relação dessa questão do orçamento desses direitos de pessoas trabalhadoras de tal forma. Princípio da solidariedade social, forte conotação social, individualismo não tem espaço. O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal no artigo 3, princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade, mãe adotante no rol de beneficiários, salário maternidades, direitos do trabalhador, o qual nós temos vários conceitos, empregados, indicação de verbas, ganha pelo empregado, sujeitas às contribuições. Direitos constitucionais, nós temos preceitos e princípios, as bases normativas, nós temos o direito denominado também direito administrativo, nós temos direito civil, a gente sabe a relação do conceito sobre direito civil, e nós temos aqui um cuidado imediato com transposições de conceito, minoridade civil versus dependência previdenciária. Aí nós temos outros relacionados à questão dos ramos do direito, que nós temos direito processual, direito tributário e direito público, direitos sociais, interesse público, conteúdo das normas. Seguridade Social no Brasil, a gente vem tratando desses assuntos desde 1553 até 1923, nós temos na década de 20, década de 30, 1990, 1934, 1946, e 1960, nós tivemos a primeira aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social. 67 também tivemos um acontecimento importante, vocês lembram? Que só essas pessoas que tinham uniformização com o INPS, era que tinha direito à saúde, até a gente seguir a Constituição de 88, que estabeleceu todos esses ramos do direito, no qual constituiu a relação dos nossos direitos com moradia, educação, saúde. Aí em 1990, aí nós tivemos 2004, 2005, e aqui é o nosso final, aqui são umas considerações finais para vocês, essa mensagenzinha bem simples. Espero que vocês tenham compreendido, Se você tiver compreendido, dê o seu ok, dê o seu like, e eu estou com muita saudade de vocês. Espero que a gente volte logo, logo, Previsões não são muito indicativas, mas vamos torcer, Vale a pena torcer. E, gente, uma coisa que eu quero avisar para vocês sobre a nossa V2, que já está postada aqui no canal, tá? Você tem até o dia 15/4 para estar postando. Hoje eu não vou colocar atividade para vocês,
Próxima aula eu vou colocar para vocês dar uma leitura sobre esse assunto, vou postar uma leitura bem pequena para vocês dar tipo uma frisada, como se fosse uma forma de resumo, e aí a gente parte para o outro assunto, tá? Beijos e até a próxima!